Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Pô, há quanto tempo que eu não falava isso, né? Há quanto tempo que eu não falava isso? Vamos dar uma pausa na Copa do Mundo, que tá rolando, pra trazer uma notícia do Fluminense pra você, tá? Só não acho que seja uma notícia boa. O Fluminense seguindo com seu modus operandi, né, de vender a base, de doar a base de uma forma minimamente estranha, mas eu já imaginava que isso fosse acontecer. Eu já imaginava que agora, durante a Copa do Mundo, a gente fosse ter alguns movimentos sendo feitos no Fluminense, até para diminuir a reclamação, para diminuir a pressão, ou seja lá o que for. Pessoal, todo mundo focado em seleção brasileira e tudo mais, Copa do Mundo, rumo ao Hexa. E o Fluminense se desfazendo de mais uma joia da sua base, assim, ó. Achou que ninguém ia perceber, né? Pois é. Mas aqui estamos. Saiu no GE hoje. Fluminense encaminha a venda de Agner para clube dos Emirados Árabes. Pra você não sabe que você não sabe. Pra você, quase que não sai. Que não sabe quem é o Agner, é um meio atacante. Muito talentoso. Que o Fluminense, misteriosamente, nunca aproveitou em seu time profissional. Ele já esteve no Palmeiras durante uma temporada, voltou, entrou em campo uma ou duas vezes no início do Campeonato Carioca desse ano, de 2026. Aquele time bagunçadinho ali, né, no início do Campeonato Carioca. Não entrou mal e nunca mais teve oportunidade. É um camisa 10 que podia ali revezar com o Lúcio Acosta, por exemplo, no meio do campo, ter oportunidade, mas não, né? No Fluminense, a base quase nunca tem oportunidade. Quanto mais que uso o meu dia agora, né? Quanto mais que uso o meu dia. Deixa eu aumentar aqui, pra ficar de mais fácil leitura pra você. Acho que assim tá bom, né? Vamos lá. Fluminense encaminha a venda de Agni para clube dos Emirados Árabes. Jogador defenderá o Sharjah, acho que é assim que se fala, Sharjah FC, e o Fluminense manterá o percentual numa futura venda. A matéria é assinada pelo Marcelo Neves, tá? Hoje é 20 de junho, às 11h37 da manhã, tô gravando esse vídeo aqui, exatamente 1h da tarde, tá? O Fluminense encaminhou a saída de mais um atleta durante a pausa para a Copa do Mundo. Desta vez, trata-se de Agner, que tem saída encaminhada para o Sharjah Futebol Clube dos Emirados Árabes. Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra gente poder ler. O meio-campista de 21 anos será negociado em definitivo com o clube e o Fluminense manterá um percentual de uma venda futura. Agner não é o primeiro nome de Xerém a deixar o Fluminense nesta janela. Na última semana, o clube tricolor também acertou a saída de Kelvin para o SJK da Finlândia. Tá vendo como algumas coisas passam despercebidas? Essa do Kelvin eu não sabia. Essa do Kelvin eu não tinha nem visto. Tô sabendo agora aqui, ó. Agner chegou a ser utilizado no início da temporada, durante a disputa do Campeonato Carioca. Disputou 2 jogos, não falei? Achei que ele tinha entrado em 2 jogos mesmo. Deu uma assistência, mas não marcou gols. Ou seja, o moleque joga em 2 jogos, dá uma assistência. Não fez gol. Nunca mais foi utilizado e foi doado lá para os Emirados Árabes. Naquele momento, o Fluminense atuava com uma equipe recheada de jogadores da base e reserva pouco utilizados. Ainda na base, Agner chegou a ser emprestado ao Palmeiras. No entanto, os paulistas não executaram a opção de compra de $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais. Posteriormente, ele retornou ao Fluminense e acabou a matéria. Ou seja, a matéria do GE traz a informação para o torcedor que o Agner está sendo vendido em definitivo para um clube dos Emirados Árabes, mas não fala o valor. Por quanto o Agner está saindo? Por que essa informação pela metade? Eu não estou falando do GE, não. O GE tá trazendo a informação aí que apurou. Por que o Fluminense não divulga por quanto o Agner está sendo negociado? É sempre um mistério, né?
É sempre uma caixa preta, é sempre um negócio misterioso. Por que será? Aí vai aparecer torcedor assim, qual é, Dezão? Pô, moleque não joga nada. Pô, como é que você sabe que o moleque não joga nada? O moleque teve 2 oportunidades no time profissional. Em 2 jogos deu uma assistência. Tem jogador no profissional aí que tá até hoje jogando e nem assistência tem. O reserva do Lúcio Costa é o Ganso. Com todo respeito ao Ganso. Em pleno 2026, o reserva do Lúcio é o Paulo Henrique Ganso, que é um grande ídolo na história do Fluminense, mas na minha humilde opinião, não tem mais condições físicas de atuar em alto nível. Não é questões técnicas, é em alto nível. Aí você tem um menino talentoso da base, camisa 10, que teve oportunidade em apenas 2 jogos do campeonato estadual, num time repleto de reserva e garotos da base, dá uma assistência em 2 jogos, nunca mais é aproveitado. Aí durante a Copa do Mundo, quando ninguém tá focado em clube, todo mundo focado em seleção, sai a notícia no Globoesporte.com que o Fluminense está negociando o Agner com o Clube dos Emirados Árabes e o valor não é divulgado, cara. Foi o que eu falei, é modus operandi, né? É modus operandi. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Provavelmente a gente vai ter notícias aí durante esse período de Copa do Mundo sobre SAF também. Estão mexendo os pauzinhos lá na encolha, no silêncio, sobre SAF. Essa semana já foi divulgado, e eu nem abordei aqui, que a conta bancária dos atletas de Xerém, dos funcionários de Xerém, passou toda, saiu do banco que tava, passou toda pro BTG. Você sabia dessa? Provavelmente não, né? Pois é. Não sei se isso já chegou nas Laranjeiras, se isso já chegou aos jogadores do futebol profissional. Eu recebi, inclusive, uma foto de totens do BTG, do banco BTG Pactual, espalhados dentro de Xerém. Totens. BTG Pactual, BTG Pactual. Para os atletas, para os funcionários de Xerém mudarem as suas contas, tirar do banco. Eu não sei qual era o banco que o Fluminense utilizava para pagamento, tá? Mas já tá sendo feita essa migração para o BTG Pactual. Então, aguarde. Aguarde. Você, torcedor do Fluminense, aguarde que em breve vai sair notícia aí sobre SAF. Pode esperar. Esse período de Copa do Mundo, quando todo mundo tá focado aqui, ó, rumo ao Hexa, eles estão mexendo os pauzinhos lá no Fluminense. No silêncio, ó. Na calada da noite. Quando você menos esperar, vai sair isso aqui, ó. Bomba! Notícia bomba! Você vai ver, aguarda. Lembrando que não tem como fazer nada no Fluminense, transformação pra SAF ou algo do tipo, sem a aprovação do sócio que tem direito ao voto, né? Você que é sócio, tem direito a voto, você vai ter que aprovar a SAF no Fluminense. Ok? Não existe de uma hora pra outra, estalar de dedo na calada da noite, bum, Fluminense virou SAF. Não, não é assim. O sócio vai ter que ir lá e votar e aprovar. Mas que por trás dos panos os pauzinhos estão sendo mexidos, isso aí não tem dúvida. Ou você acha que é coincidência? A conta dos funcionários do Fluminense tá todo mundo mudando pro BTG Pactual. É só uma coincidência, né? Saiu do, sei lá de onde, do Itaú, do Santander, do Bradesco, aí de uma hora pra outra tá passando pro BTG. Não, mas é só coincidência. É tudo coincidência. Pode ter certeza que sim.